Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Esse episódio é uma continuação, então sim, existe uma parte anterior. Se tu ainda não assistiu, volta lá e confere todo o conteúdo desde o início, para que tu não perca nenhuma parte daquilo que está sendo proposto e daquilo que está sendo exposto na Escritura. Dica rápida antes de começar o vídeo. Confere a tua inscrição, confere se o sininho da notificação está ativo e não deixa de curtir, compartilhar e também de deixar o teu comentário. Deus abençoe vocês. Então, não é mera crença. Olha o que João vai dizer. João capítulo 3, vamos dar uma olhada lá nesse texto, que vai colaborar com a nossa compreensão, no nosso entendimento desse nosso encontro de hoje. Não sei que momento da tua caminhada tu tá, não sei se tu tá em casa assistindo isso, se tu tá indo pro trabalho, talvez tu nem tá vendo, tu só tá ouvindo, não tem problema. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Mas a gente precisa ter isso muito bem esclarecido e fundamentado, para a gente não cair nos desvios doutrinários e não cair nas mentiras que têm se multiplicado mundo afora. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Texto talvez mais conhecido do Novo Testamento, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, Zeca. Então é só crer. Calma. Verso 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Pula alguns versos. Vamos lá para o final. Verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos partir desse texto aqui? O nosso problema, ou a nossa dúvida de hoje, o que fazer para ser salvo? Como alcançar a salvação? A questão é, salvo do quê? O texto que nós lemos, João 3,36, termina dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, vamos estabelecer isso. Precisamos ser salvos da ira de Deus. O mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de graça, o mesmo Deus de bondade. E isso parece loucura, né? E talvez tu tá pensando, não, mas isso é papo de louco. Como que uma hora Deus está irado, outra hora Deus é amor e é misericórdia? Entenda, uma coisa não anula a outra. Um fato não anula o outro fato. Deus está irado com a descendência de Adão. Mas esse Deus irado providenciou, através da morte e de mais uma coisa, que a gente vai ler no próximo texto, de Jesus Cristo, um meio para sermos salvos. Salvos do quê? Salvos da ira dele próprio. Então, quando se fala em salvação, não é salvação do inferno, não é salvação do diabo, não é salvação de mim mesmo. É salvação da ira de Deus. Lembra que a gente conversou? Que Deus é todo-poderoso, que Deus é espírito, que Deus é eterno, que Deus é muito maior, muito mais poderoso e muito mais forte do que tu e do que eu. Então, salvação é se ver livre dessa ira. Estar do lado de Deus e não contra ele. E eu prefiro e eu espero estar do lado dele naquele dia. Mas a minha ênfase é a seguinte, não é mera crença. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é isso. Mas todos os textos parecem que estão dizendo o oposto, né? Não, o Zeca tá louco, porque todos os textos estão dizendo que é só crer, é só crer, é só crer. A nossa língua portuguesa ela é esvaziada de sentido. Em alguns pontos, a tradução das línguas originais para a nossa língua portuguesa perde muito significado, perde muito sentido. E crer é uma delas.
Crer é uma delas, porque para nós, crer é simplesmente acreditar. Aí eu te faço a pergunta, tu acha que tu vai ser salvo porque tu simplesmente acredita que um homem chamado Jesus viveu há 2000 anos atrás? Essa simples crença já te dá salvação? É isso que tu acredita? Cara, se é isso, tu tá muito errado. Tu tá muito errado pelo pressuposto bíblico. Não é esse tipo de crença. Não, eu acredito no Jesus histórico. O que a história diz sobre Jesus, eu acredito. Também não é sobre essa crença no Jesus histórico. Isso pode te ajudar, mas isso não vai te trazer salvação. Isso pode clarear talvez a tua mente para alguns aspectos da Bíblia, mas não vai te trazer salvação. A crença envolvida na salvação é outra. E a gente, quem sabe aqui mesmo em João, a gente pode já começar a ajudar a entender isso. Volta um pouquinho aí na tua Bíblia. João, ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 1, verso 12. Eu acho que a gente já leu isso também em alguma das nossas séries anteriores, se eu não me engano foi em Cristologia, mas vamos refazer essa leitura para que tu possa entender isso. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. O que significa recebê-lo? Segundo, o que significa crer em seu nome? Essas duas perguntas vão nos levar agora sim ao correto entendimento do que é essa crença para a salvação, do que é essa fé que a teologia vai chamar de fé salvífica, a fé que salva, a fé que leva à salvação. Então, primeira pergunta, o que significa isso que João está escrevendo? A todos quantos o receberam. O que significa receber a Jesus? Porque é dele que João está escrevendo, é sobre Jesus. João está identificando Jesus como o verbo, como a palavra ativa, criativa de Deus que existe desde a eternidade. João está identificando o Jesus da história que ele está prestes a começar a contar com o Logos de Deus. E ele está dizendo que todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de se tornarem seus filhos, ou seja, os que creem no seu nome. O que significa receber a Jesus e o que significa crer em seu nome? Vou bater nessa tecla de novo, porque a gente precisa amadurecer em algumas coisas. Receber Jesus não é simplesmente em um momento de culto, em um ambiente de evangelismo, alguém fez um apelo, alguém fez um convite, ó, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui à frente, levanta a mão e nós vamos orar. Não é isso. Por quê? Porque tem muita gente que passa por essa experiência, que de repente numa emoção, de repente no calor do momento, vai à frente de um apelo e, entre grandes aspas, caso tu só esteja ouvindo e não esteja me vendo, entre grandes aspas, aceita Jesus. Não, isso é receber Jesus. Não é sobre isso que João está falando. Não é sobre esse tipo de aceitar. Não é sobre aceitar Jesus. Não é sobre isso. O que significa crer no nome de Jesus? Não, eu acredito que o nome de Jesus é Jesus. Também não é isso. Cara, e eu brinco com isso porque tem uma galera aí, uns malucos na internet que ficam inventando o nome e fica, cara, e se pegam em um monte de teoria completamente heterodoxa, ou seja, teorias que não fazem nenhum sentido histórico, teológico, bíblico, arqueológico. Não tem evidência nenhuma, mas os caras se apegam numas teorias dizendo que o nome de Deus, na verdade, é Yahweh, ou Yahu, ou Yahuwah, ou Yahoshua, e aí começa a inventar um monte de coisa. Que Jesus é um nome blasfemo, Jesus não. Cara, não é sobre isso. Não é sobre isso. Crer no nome, para o pensamento da época, significa crer nas características, crer no caráter da pessoa a qual o nome faz referência. Crer que seu nome tem um significado e que esse significado é verdadeiro, e por isso eu creio.
Isso é crer no nome. Não é só dizer, não, eu acho que o nome de Jesus era Jesus mesmo, ou Yeshua. Não tem a ver com isso. Tem a ver com crer no caráter. Crer no caráter do portador do nome. Sabia que o nome Jesus, ou Josué, ou Yeshua, escolhe aí o nome que tu quiser, mas sabia que esse nome dado ao Messias tem um significado e significa o Senhor é a salvação? Então, olha que interessante, cara. Crer no nome significa crer no caráter da pessoa que tem o nome. E o caráter do nome Jesus é o Senhor é a salvação. Significa acreditar, crer, ter fé, aceitar, reconhecer que só uma pessoa pode te dar salvação, que é o Senhor. Isso é crer no nome. É disso que a gente está falando. Isso nos leva a essa graça que salva. Isso nos leva a essa fé que salva. Porque tudo isso está interligado. O caráter de Cristo, o caráter salvador do Messias, o caráter salvador de Jesus nos leva a essa graça, e essa graça cria em nós, gera em nós, desperta em nós essa fé que é capaz de nos salvar. Por isso, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Não por obras, de novo, vamos repetir, não é o teu dinheiro que te salva, nunca foi nem nunca vai ser, pelo contrário, o teu dinheiro pode ser até um problema. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e isso é uma verdade. Segundo, não é o teu mérito, tu não fez nada para ser salvo. Não é porque tu é bonito, não é porque tu é sei lá o que tu é, não é. Não é por mérito nenhum teu e não é por nenhuma boa obra que tu tenha praticado. Não é. A salvação, ela se dá pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é o que Paulo diz lá em Efésios 2. Não vem de vós, mas é dom de Deus. O que é dom de Deus? Essa talvez seja uma pergunta que tu vai achar aqui na plataforma. O que Paulo está falando que é dom de Deus? A graça é dom de Deus. A fé salvífica é dom de Deus, e a salvação também é dom de Deus. Então, tu pode escolher a que essa expressão isto vem, não vem de vós, mas é dom de Deus, tu pode escolher se essa expressão faz referência à graça, se essa expressão faz referência à fé, ou se essa expressão faz referência à salvação. As três são dom de Deus. A graça é um dom de Deus, a fé para a salvação é um dom de Deus, e a salvação é também um dom de Deus. Então não importa. Não importa a que Paulo estava se referindo, o que importa é o seguinte, é pela graça que nós somos salvos. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa riqueza, nem por nenhuma boa obra. Não é por uma mera crença. Não é simplesmente dizer, não, eu acredito em Deus. Tiago 2,19, a gente já leu. Os demônios também creem e estremecem, ficam, como eu disse nos episódios anteriores, o coração fica ansioso. Agora, olha, que interessante. O que Paulo vai dizer? Romanos, capítulo 10. Vamos fazer essa leitura. Romanos, capítulo 10, a partir do verso 5. Esse talvez seja o principal texto, o texto que delinea, o texto que esclarece esse processo de salvação que envolve fé, que envolve graça, que envolve crença. Tudo isso faz parte, mas esse texto, quem sabe, vai clarear o nosso entendimento, vai nos servir como referência para entender do que a Bíblia está falando quando ela fala sobre salvação. Diz assim, Romanos, capítulo 10, verso 5. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Toda a justiça que vem da fé declara, não digas em teu coração, quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima a ti, na tua boca, guarda essa expressão, e no teu coração, boca e coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca
se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pois como está escrito, como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? Como consequência disso, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Paulo está citando o Antigo Testamento, porque Paulo está comunicando o seguinte: o que Moisés pregava é o que eu prego, o que Moisés ensinou é o que eu estou ensinando, a salvação pela fé, pela graça de Deus. É isso que ele está ensinando, e ele está fazendo referência a um texto lá de Deuteronômio, se eu não me engano. E ele usa esse texto que diz o seguinte, a palavra, verso 8, a palavra está próxima de ti, está na tua boca e está no teu coração. A palavra da fé que estamos pregando. Então Paulo está conectando a sua mensagem, o seu ensino com aquilo que a lei ensinava. E ele está dizendo, não é oposto, é apenas complementar o que está escrito lá. Agora, a revelação do Cristo traz o complemento. E ele vai dizer no verso 9, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse aqui é o segredo e é a resposta. Essa é a resposta à pergunta chave, a pergunta tema da nossa conversa hoje. Como ser salvo? Então tu precisa confessar com a boca e crer com o coração. Só que isso tem implicações profundas, isso tem implicações sérias, drásticas e dramáticas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, o que significa confessar que Jesus é Senhor? Cara, isso virou jargão, isso virou slogan, isso é nome de música, isso virou frase pronta. Jesus é Senhor. Tu vai na marcha para Jesus. Jesus é o Senhor do Brasil. E aí? O que isso significa? De novo, a nossa língua ela é esvaziada de sentido em muitas coisas. E a nossa cultura também ela é esvaziada de sentido. Quando Paulo escreve aos crentes na cidade de Roma, capital do Império Romano, que Jesus é Senhor, e a palavra Senhor aqui é a mesma palavra que os romanos usavam para se referir a César, é Kyrios. Jesus é Kyrios, Jesus é Senhor. Isso tinha um problema político que a gente não tem nem como mensurar. Aqui no Brasil, a gente não tem nem como entender isso. Mas talvez se aproxime do que os irmãos em países onde o evangelho não é permitido, ou onde o evangelho só é permitido dentro das quatro linhas do governo totalitário, talvez eles entendam melhor o que significa isso. Porque quando um cristão reconhecia publicamente, por isso Paulo usa a expressão confessar com a boca que Jesus é Senhor, isso tinha um problema político, isso causava um problema social. Porque a pessoa, ao dizer que Jesus é Senhor, ela automaticamente estava dizendo, e os leitores da carta, lembra que Romanos é uma carta, toda carta tem alguém que escreve e tem alguém que vai receber e vai ler. Os leitores da carta aos Romanos entenderam a profundidade daquilo que Paulo estava ensinando. Assumir, reconhecer, confessar que Jesus é Kyrios, que Jesus é Senhor, implicava em problemas com o governo romano, com o Império Romano. Implicava em ter os bens confiscados, implicava em perder os direitos sociais. Por quê? Porque só César podia ser adorado como Kyrios, como Senhor.
Os historiadores falam do culto a César. Então, não é apenas um governo totalitário, não era apenas um governo que estava governando o mundo, não. Era também um culto, era também uma religião romana estabelecida, e o deus dessa religião era o César, era o imperador supremo. Mas Paulo diz aos romanos, diz aos crentes, entendam o seguinte: querem ser salvos, confessem publicamente, Jesus é Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: confessem publicamente que Jesus é maior que César. Aí vocês serão salvos. E creiam, e aí é o segundo ponto, e creiam no coração de vocês que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí então tu serás salvo. Então, meu irmão, minha irmã, coisa querida, coisa linda, respondendo a pergunta do episódio ou da nossa conversa, como ser salvo? Entenda que confessar publicamente Jesus como Senhor implica dizer que Ele é maior do que qualquer autoridade sobre a tua vida, que a palavra dele tem peso maior do que a palavra de qualquer outra pessoa. E que ele não apenas conhece o teu caminhar, mas que ele governa a tua existência. É isso que Paulo está falando aos romanos. Não é só botar uma camisa escrita Jesus é o Senhor, não é só fazer o gol e colocar faixinha escrito Jesus na cabeça. Não é. Significa dizer que a palavra dele governa sobre o meu coração. Antes de qualquer outro governo, antes de qualquer outra pessoa, ele tem prioridade, ele tem primazia, ele está em primeiro lugar no meu coração. Esse é o primeiro ponto para a salvação. Jesus é o Senhor, é a mesma expressão que Paulo vai usar lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, se eu não me engano, que vai também dizer, Jesus é Senhor. Cara, isso tem um peso que nesse tempo que a gente tem aqui de podcast, talvez seja impossível de eu colocar isso na tua cabeça. Mas eu oro para que o Espírito Santo faça esse trabalho e te convença do peso e da importância dessa expressão. Jesus é Senhor sobre minha vida. E isso leva à salvação. Segundo, e esse aqui é tão importante quanto o primeiro, tá? E creres em teu coração. Crer em quê? O próprio Paulo dá essa resposta. Que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Crer não só que Jesus nasceu de uma virgem, crer não só que Jesus fez milagres, crer não só que Jesus morreu numa cruz, crer não só que Jesus foi sepultado. Até aqui, talvez muita gente tenha vivido até alguma coisa parecida. Mas o convite de Paulo e o pré-requisito para a salvação é a crença de que Cristo é um ser único, de que Cristo e de que o cristianismo é uma fé exclusiva, única, não existe nada igual no mundo inteiro. Deus o ressuscitou dos mortos. Por que isso é tão exclusivista? Quantas pessoas tu conhece que morreram e voltaram a viver? E talvez, se tu me disser, não, eu conheço uma pessoa que morreu, mas voltou à vida, essa pessoa provavelmente já morreu, ou certamente morrerá. Cristo, ele é diferente disso, sabe por quê? Porque na própria Bíblia a gente vai ter casos de pessoas que morreram e ressuscitaram. Um guerreiro no Velho Testamento morreu. Quando ele cai morto, ele cai sobre o túmulo de Eliseu, se eu não me engano. Quando ele cai sobre os ossos de Eliseu, na hora ele levanta, ele ressuscita pela unção de Deus que havia sobre a vida de Eliseu. No próprio Evangelho, Jesus ressuscita um homem chamado Lázaro. Mas esse homem chamado Lázaro morreu posteriormente. Ele não viveu para sempre. Jesus é diferente porque, sim, ele nasceu de um milagre, ele foi concebido com uma virgem, ele nasceu milagrosamente, ele viveu milagrosamente, ele operou milagres, ele ordenava a natureza, ele dava ordem a demônios, ele curava pessoas doentes, ele dava vista a cegos de nascença, ele fez tudo isso, ele trouxe a mensagem mais poderosa e que mais impactou o mundo inteiro. Ele fez tudo isso. E ele ainda morreu na cruz. Mas talvez tu diga, não, mas muita gente morre na cruz. Sim, mas ele não morreu na cruz por ele morreu na cruz por nós.
E essa é a boa mensagem, lembra? A gente está falando sobre o evangelho, a gente está falando sobre a boa notícia. Ele morreu no meu lugar, ele pagou a minha dívida, ele pagou a minha fatura, ele morreu no teu lugar, pagou a tua dívida e o teu boleto. E se isso tudo não fosse suficiente, Deus opera aquilo que nenhum outro poderia operar. Ele ressuscita a Jesus, mesmo depois de morto 3 dias, ele ressuscita o Messias. E agora, uma vez que ele morreu e ressuscitou, agora a morte não tem mais poder sobre ele. E agora ele vive eternamente. Por isso, quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está de pé à destra de Deus. Ele vê o Cristo que morreu na cruz alguns anos atrás, mas que agora vive e vive eternamente. Então, lembra quando eu disse que não é mera crença? Não. É crer que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. E aí, meu amigo, aqui a gente separa homens dos meninos. Essa é a divisão que o Evangelho vai fazer. Porque tu pode ser um admirador da vida, tu pode ser um admirador dos sermões, tu pode ser um admirador da obra, pode ser um admirador até da morte sacrificial de Jesus. Mas é na ressurreição que a gente vai dividir quem realmente crê no Evangelho bíblico, no Evangelho ensinado por Jesus e seus apóstolos, e quem está só de passeio. É aqui que a gente divide as coisas. E quando tu olha para o livro de Atos, lembra que agora há pouco eu disse que recomendava a leitura? Quando tu olha para o livro de Atos, tu vai ver que a mensagem pregada em Atos é exatamente essa aqui. Eles, toda vez que alguém vai fazer um sermão, toda vez que alguém vai fazer uma pregação, uma exposição, seja diante do público que for, essa pessoa fala dos descendentes, essa pessoa fala de Jesus, essa pessoa fala da morte de Jesus, mas ela termina sempre falando que Deus ressuscitou Jesus, e esse era o sinal, e essa era a evidência máxima de que aquele homem foi escolhido por Deus como seu Messias, como Salvador da humanidade. Então, confessar com a boca, crer com o coração. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa nova do Evangelho. Isso é o que nos traz salvação. Eu preciso crer no meu coração que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. E aqui eu te faço uma pergunta. Tu crê nisso, cara? Tu acredita verdadeiramente nisso? Tu acredita que 2000 anos atrás um judeu nasceu de uma virgem, viveu milagrosamente, operou milagres, morreu numa cruz de forma injusta, passou 3 dias sepultado e depois de 3 dias esse cara ressuscitou. Ele foi visto por mais de 500 testemunhas, é o que Paulo escreve, foi visto por mais de 500 testemunhas e foi levado aos céus. Tu crê realmente nisso? Eu te digo, eu creio. Eu creio nisso de todo o meu coração. E a mensagem da ressurreição é, quem sabe, a mensagem que mais mexe com o meu coração. E é o tema central do Evangelho. Não tem como a gente falar de salvação sem falar da ressurreição de Cristo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, tu precisa crer com todo o teu coração que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. E tu precisa confessar publicamente que Jesus é o Senhor sobre a tua vida. E repito, isso não é um título qualquer. Ser Senhor é ser dono, ser o proprietário. É ser aquele a quem eu devo a minha existência e a quem eu dedico todos os meus dias. Isso é declarar que Jesus é o Senhor. E aí talvez o que te falte seja fé. Paulo também resolve esse problema no verso 17. Pois a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. É por isso que eu estou aqui. Esse é o objetivo desse canal, te apresentar as boas novas pela palavra de Cristo, não pelo que eu acho, mas pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o Evangelho, a palavra de Cristo é o que está contido na Escritura. Lembra que eu disse que Paulo está coadunando seu ensino com o ensino de Moisés? A palavra de Cristo é isso.
A palavra de Cristo, a palavra da salvação, a palavra do Evangelho, não é só o Velho Testamento, não é só o Novo Testamento, não, cara, não cai nisso, não entra nessa onda. A palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, a palavra da salvação é o que está na Escritura, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros que compõem aquilo que nós chamamos de Bíblia. Aquilo que cremos é a palavra de Deus. Então, é para isso que a gente gasta esse tempo, ou que a gente investe esse tempo. É para isso que a gente está aqui. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Zeca, então, agora eu entendi. Para ser salvo, eu preciso crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Beleza, eu creio. Eu preciso confessar que Ele é Senhor sobre a minha vida. Beleza, eu confesso isso, eu admito, eu aceito, eu recebo, eu me curvo, eu me dobro. Pronto, estou salvo. Sim e não. Sim, porque o texto diz que isso leva à salvação. Não porque ainda falta coisa. Ainda faltam coisas. A gente não pode achar que fazendo essas duas coisas, ou esses dois elementos combinados são os únicos, ou é só isso, e tá pronto. E daqui para frente eu vivo de qualquer jeito, e daqui para frente eu sigo a minha vida normal. Não tem como viver do mesmo jeito. Hoje eu ouvi uma frase de um pregador americano e ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz que ter um encontro vivo e real com Deus, com Cristo, com sua palavra, com o Evangelho, com a salvação, é a mesma coisa que ser atropelado por uma carreta desgovernada. Não tem como a pessoa continuar vivendo do mesmo jeito. E eu concordo. Então, sim, a salvação está em crer com o coração que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. E a salvação está em confessar publicamente que Jesus é Senhor da tua vida. Mas entenda, essas duas coisas vão te levar a outras coisas. Vão te levar a outros elementos indispensáveis para a tua salvação. Um deles é o arrependimento. Arrependimento. Mas isso é a conversa, quem sabe, no nosso próximo episódio. Por hoje, eu agradeço. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui. Não se esquece, confere a tua inscrição, confere o sininho da notificação. Deixa o teu comentário, curte esse vídeo e compartilha para o máximo de amigos possíveis que tu tiver. Não se esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E é isso. Deus abençoe vocês. Valeu!